No dia do meu casamento, nem um único familiar apareceu. Nem mesmo meu pai, que tinha prometido me levar até o altar. Todos foram para o chá de bebê da minha irmã. Um dia depois, eu postei uma única foto no Instagram. Menos de uma hora depois daquela única postagem, recebi 47 ligações perdidas e mensagens deles. O que poderia tê-los abalado tão de repente? Continue assistindo para descobrir. Eles acharam que estavam escolhendo o lado vencedor em uma rivalidade familiar que eles mesmos inventaram, mas esqueceram que o jogo estava manipulado desde o começo, só que não da forma que imaginaram. Meu nome é Nina e, durante toda a minha vida, eu fui a substituta no show de uma mulher só da minha irmã Iris. Nossa família funciona menos como uma unidade coesa e mais como um fundo de investimento mal administrado, com minha mãe Beatriz como a CEO frenética e Iris como o único ativo de alto risco. Iris fez tudo certo de acordo com os estatutos não escritos do nosso clã. Ela se casou com um homem chamado Gregório, cujo sobrenome Davenport carregava aquele leve e mofado aroma de riqueza de família, mesmo que a realidade estivesse mais próxima de financiamentos herdados de geração em geração. Eles moravam em uma casa onde os arbustos eram aparados em espirais ansiosas e as conversas eram controladas com a mesma rigidez. A vida dela era uma produção cuidadosamente encenada e minha família era a patrocinadora financeira, aplaudindo sem parar e esperando algum retorno pelo investimento emocional. Eu, por outro lado, era o projeto fora do roteiro que eles nunca entenderam. Eu escolhi um caminho diferente. Eu escolhi Daniel. Daniel não tem um sobrenome que consiga para ele tratamento preferencial em lugar nenhum. Ele tem mãos manchadas de tinta e grafite. Mãos que dão vida a mundos. Ele é um artista de quadrinhos, um contador de histórias que trabalha em um estúdio pequeno e banhado de sol nos fundos da casa que alugamos, um espaço que cheira a papel e possibilidade. Para mim, esse cheiro é a fragrância da criação. Para minha família, era o fedor da instabilidade financeira. Eles olhavam para o jeans surrado dele e para seu foco intenso e silencioso não como o uniforme de um artista dedicado, mas como sinais claros de um homem alérgico a uma carreira de verdade. Eles não conseguiam conceber uma vida que não fosse medida por promoções e valorização imobiliária. Quando anunciei nosso noivado, a resposta foi menos uma celebração alegre e mais um suspiro coletivo de luto. Minha mãe, Beatriz, lançou seu olhar característico de decepção sofrida, aperfeiçoado ao longo de anos das minhas pequenas rebeldias. Nina, querida, ela lamentava, é adorável que você tenha encontrado alguém que compartilha das suas inclinações criativas, mas não se emolduram inclinações para pendurá-las na parede de uma casa que você não pode pagar. Minha irmã Iris foi mais direta. A simpatia dela era fina e quebradiça como uma janela de vidro de açúcar. Eu só me preocupo com você, ela dizia, inspecionando a manicure impecável. O mundo é muito difícil sem uma base adequada. A base dela era uma mesada familiar que meu pai repunha com a previsibilidade da maré sempre que a mais recente oportunidade de investimento do Gregório acabava virando um ralo financeiro. A jogada final de poder foi a escolha da data. Iris, com uma exibição teatral de arrependimento que ela deve ter ensaiado por semanas, anunciou seu chá revelação elaborado para exatamente o mesmo sábado do meu casamento. Foi uma obra-prima tática de guerra social, um teste de lealdade apresentado como uma coincidência infeliz. E a família, com aquela previsibilidade de manada que eu já tinha aprendido a esperar, escolheu. Eles escolheram a promessa de um herdeiro Davenport e o espetáculo de um canhão lançando fumaça colorida sobre o peso silencioso e solene dos votos de uma filha que já tinham deixado de considerar prioridade havia muito tempo. Meu pai, Jefferson, o homem que me ensinou a ler, tinha prometido que estaria lá. Eu vou te acompanhar até o altar, minha filha, ele disse, sustentando meu olhar com o que eu confundi com sinceridade. Vou só dar um jeito de escapar da festa por uma hora. Ele nunca apareceu. No dia do casamento, meu celular virou um monumento à frente unida da indiferença deles. Eu estava sentada na pequena antessala da capela charmosa coberta de era que tínhamos reservado. Uma noiva à espera, vendo os ponteiros do relógio avançarem lentamente até a hora. Uma por uma, as mensagens chegaram, cada uma pequena adaga perfeitamente lapidada de abandono educado. Desculpa, querida. A Iris está meio sobrecarregada e precisa de mim, da minha mãe. Os pais do Gregório prenderam a gente aqui. Impossível sair, da minha tia. E do meu pai, o golpe final e devastador. As coisas estão muito festivas aqui. Desculpa. O momento da sua irmã é muito importante para todos nós. Cada mensagem era um retrato minúsculo e perfeito do meu papel na família. Uma ideia de última hora.
Uma preocupação secundária. Uma obrigação que podia ser cancelada com pesar. Eles não estavam apenas faltando ao meu casamento. Eles estavam ratificando publicamente a minha irrelevância. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. Faltando 10 para as 4, eu estava olhando meu reflexo, uma noiva sem ninguém para apresentá-la. Foi quando o Sr. Davis me encontrou. Ele era nosso senhorio, um diplomata aposentado que morava na casa principal à frente do chalé que Daniel e eu alugávamos. Ele tinha ido à capela para nos desejar felicidades e deixar um presente. Ele me encontrou não em lágrimas, mas num estado de calma gelada. Meu celular, virado para cima na pequena mesa ao meu lado, exibia uma lista condenatória das minhas súplicas sem resposta para minha mãe, meu pai e Iris. Ele viu a tela, seu olhar absorvendo a ladainha da traição da minha família. Ele era um homem acostumado a observar sem comentar, e seus olhos gentis e inteligentes não deixavam passar nada. Ele olhou para o meu vestido, para minha figura solitária, depois para o próprio terno impecavelmente cortado. Nina, ele disse, com a voz impregnada de uma autoridade gentil que não admitia discussão, seria uma honra profunda, se você me permitisse, acompanhá-la. E assim eu fui levada até o altar, não pelo pai que me abandonou, mas pelo cavalheiro digno que recolhia o nosso aluguel. O casamento foi íntimo, mas cheio de um calor palpável. Nosso pequeno círculo de amigos comemorou com um entusiasmo que preencheu o vazio que minha família tinha deixado. Os olhos de Daniel, cheios de um amor que não precisava da validação de ninguém, eram toda a família de que eu precisava naquele momento. Depois da cerimônia, enquanto conversávamos com nossos convidados, o Sr. Davis se aproximou de nós. Aconteceu de eu ouvir que uma lua de mel não está nos planos imediatos, ele disse, com uma expressão de curiosidade delicada. Nós, é claro, tínhamos priorizado garantir o aluguel do novo estúdio maior de Daniel em vez de uma viagem. Isso é uma situação que precisa ser corrigida, ele disse, com um aceno decidido. Ele tirou o telefone do bolso e fez uma ligação breve. Jonathan, ele disse, num tom familiar e tranquilo. Davis falando. Estou ligando por causa daquele jovem artista que apresentei a você, o que fez a adaptação em graphic novel dos diários do seu avô. Pois bem, ele acabou de se casar. Sim. Uma moça adorável, maravilhosa, muito obrigado mesmo. Ele encerrou a ligação e se virou para nós, com um brilho nos olhos. Um velho amigo meu, Jonathan Parry, tem uma embarcação particular. Ele insiste que vocês façam uso dela pelas próximas 2 semanas como presente pessoal de casamento. Jonathan Parry. O nome ressoou. Um filantropo e historiador famoso por ser discreto. Daniel tinha aceitado um projeto de paixão para ele, uma encomenda para contar visualmente a história das expedições dos antepassados de Parry, um trabalho que ele fez por um valor simbólico porque a história o fascinava. Ele tratou a história daquela família reclusa com a mesma reverência que dedicava aos próprios personagens. E agora essa reverência estava sendo retribuída de uma maneira que jamais poderíamos ter imaginado. No dia seguinte, Daniel e eu estávamos no convés de um veleiro tão elegante que parecia ter sido esculpido de luar, com uma taça de espumante na mão, vendo o litoral se dissolver numa linha azulada e distante. Tirei meu celular, registrei o momento e postei uma única fotografia de Daniel e eu, nossas mãos entrelaçadas com o azul impossível do mar profundo se estendendo atrás de nós. A legenda era uma frase simples e declarativa. A aventura começa. A mensagem tinha sido enviada não como um ato de vingança, mas como uma declaração de independência. Minha antiga vida tinha sido um papel de coadjuvante. A nova era o papel principal. 15 minutos depois, a tela do meu celular virou uma teia frenética de ligações e mensagens desesperadas. Silenciei todas. No fim, foram 417 ligações perdidas e mensagens. A primeira ligação que escolhi atender veio no 3º dia da nossa viagem. Depois que a enxurrada de notificações já tinha virado uma piada recorrente entre Daniel e eu, era minha mãe, Beatriz. Deixei o telefone tocar até o último instante possível, uma pequena retomada de controle depois de uma vida inteira de condescendência. Quando atendi, fiquei em silêncio, permitindo que o vasto espaço vazio do oceano preenchesse a conexão. Nina? É você? Nina, pelo amor de Deus, onde você está? Estamos enlouquecidos de preocupação. A atuação era tão impressionante na sua desonestidade que quase dava para admirar. Eles não estavam preocupados. Estavam perplexos. Estavam indignados. Estavam confrontando uma narrativa que não conseguiam controlar,
e isso estava deixando todos eles à beira do colapso. Estou na minha lua de mel, mãe, eu disse, com a voz tão plácida e firme quanto a linha do horizonte. Eu conseguia ouvir Iris ao fundo, a voz dela num silvo afiado e impaciente. Pergunta a ela de onde saiu esse barco. Pergunta quem está pagando isso. O tom da minha mãe mudou instantaneamente da preocupação fabricada para um interrogatório direto. Uma lua de mel numa embarcação desse porte. Sua irmã viu as fotos. Todos nós estamos bastante confusos. A família do Daniel tinha recursos que você deixou de mencionar? Teria sido útil saber. E ali estava. O desespero frenético para encontrar algum apoio lógico para qualquer explicação que impedisse o universo cuidadosamente construído deles de desmoronar. Eles precisavam que Daniel fosse um herdeiro secreto, um filho de família rica brincando de boêmio, porque a alternativa, a de que tinham cometido um erro colossal de julgamento com base nos próprios critérios superficiais, era uma ameaça existencial. Eles precisavam ser as vítimas do meu silêncio, não os autores da própria exclusão. Aquele era o momento decisivo, o fim de jogo daquela conversa para o qual eu tinha me preparado sem saber durante a vida inteira. Tomei um gole lento da minha bebida, observando um grupo de golfinhos cortar as ondas com elegância. Não, mãe, eu disse, deixando a negativa simples se expandir dentro do silêncio. Daniel não tem uma fortuna escondida. Ele tem algo muito mais valioso, algo para o qual o mundo de vocês não tem coluna na planilha, talento e uma reputação de excelência. E essas qualidades, ao que parece, são sua própria forma de moeda entre pessoas que realmente importam. O silêncio do outro lado foi tão profundo que eu quase podia ouvir as engrenagens da mente dela travando. Continuei, com a voz deliberadamente leve e casual. O veleiro pertence a um cavalheiro chamado Jonathan Parry. Ele é um dos clientes do Daniel. Ficou tão tocado com a forma como Daniel deu vida à história da família dele que ofereceu esta viagem como presente pessoal de casamento. Tudo foi organizado pelo Sr. Davis. O som que minha mãe fez foi um ruído fraco e estrangulado, como um balão esvaziando devagar. O Sr. Davis. O senhorio. O homem quieto e educado que eles tinham descartado como uma peça funcional do cenário, como um poste ou uma caixa de correio. A ideia de que esse homem, essa figura da periferia da minha suposta vidinha pequena, pudesse casualmente acionar o favor de um homem como Parry era uma revelação capaz de mudar todo o paradigma deles. Aquilo violava as leis fundamentais da física social em que acreditavam. Não tinha a ver com o dinheiro que você possuía. Tinha a ver com o respeito que você inspirava. Um conceito que eles nunca se deram ao trabalho de aprender. Sr. Davis, ela repetiu, e o nome soou como uma palavra em língua estrangeira que ela mal conseguia pronunciar. O homem que é dono da sua casa? Esse mesmo, confirmei. O homem que gentilmente entrou no lugar do meu próprio pai para me acompanhar até o altar enquanto ele estava ocupado demais com um canhão cheio de fumaça colorida. É impressionante, não é? Quando você trata as pessoas com decência e respeito, independentemente do patrimônio que acha que elas têm, elas costumam se lembrar disso. Você e o papai deveriam tentar qualquer dia. Eu conseguia ouvir Iris ao fundo. A voz dela já não era mais um sibilo, mas um grito aberto de indignação. Isso é ridículo. Isso é armação. Ela planejou isso. Ela fez isso de propósito para a gente ficar mal. Ela fez isso para nos humilhar. Eu sorri, um sorriso verdadeiro, genuíno. Preciso ir agora, mãe. A tripulação acabou de avistar uma baleia em migração e eu não quero perder isso. Mande lembranças para a família. Desliguei antes que o engasgo dela pudesse começar. Cortando o último fio com um corte limpo e satisfatório, eu me virei para Daniel, que estava desenhando no caderno a sombra distante da baleia, com sua concentração absoluta. Durante anos, minha família me fez sentir como se eu fosse um pedido de desculpas ambulante. Eles avaliaram meu marido pela tinta nos dedos dele, sem nunca se dar ao trabalho de ler as histórias magníficas que ele contava. Eles viram um homem silencioso num estúdio simples e presumiram que o mundo dele fosse igualmente pequeno. Nunca imaginaram que esse mesmo homem silencioso era admirado por pessoas cujos mundos eram tão vastos que faziam o bairro elegante e cuidadosamente aparado da minha família parecer um terrário. As 417 ligações perdidas eram artefatos da própria estupidez espetacular deles. Cada notificação era um fantasma digital de uma conexão que eles escolheram cortar, de uma celebração que desprezaram, só para descobrir tarde demais que era a única que importava. Eles não tinham apenas faltado a um casamento. Eles tinham interpretado completamente errado o mapa inteiro da minha vida.
Ali, em pé, com a brisa do mar no cabelo, eu percebi a verdade mais profunda de todas. Ao me colocarem para fora, eles não tinham me diminuído. Tinham, sem querer, me libertado em um oceano muito maior do que qualquer coisa que eles seriam capazes de imaginar.